Estamos começando mais um programa Luz para os Meus Passos. Que alegria ter você aqui conosco. Um programa onde meditamos a Palavra de Deus e, de forma especial, o Antigo Testamento. Estamos meditando, e foram muitos programas dedicados a isso, ao pecado original. E por causa do pecado original, entramos na realidade da cura de gerações. Ou seja, muitos defendem que nós podemos pagar pelo pecado de nossos pais. Então, foi assunto já de 2 programas anteriores, passados, e seria muito bom, se você não os assistiu, que você possa assistir. Nós vamos dar continuidade a este assunto. Nós estamos estudando o documento da Conferência Episcopal da Espanha sobre a cura de gerações. Então, está sendo muito bom. Estamos conseguindo aprofundar o documento, que é novo. 1º de novembro de 2024 esse documento foi lançado. Então é algo novo, algo com muita solidez. Então estamos conseguindo, através do documento, aprofundar a Sagrada Escritura, aprofundar o Catecismo da Igreja Católica, aprofundar os padres da Igreja. Então está sendo um estudo muito bom sobre os nossos antepassados. Qual é a interferência que os nossos antepassados podem ter na nossa vida? Você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson /Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Nós paramos no programa passado fazendo algumas citações do Catecismo da Igreja Católica. Citamos o 1030, que fala do purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros de sua salvação eterna, sofrem depois da morte uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Depois, lemos também o 1032, Catecismo da Igreja Católica. Esta doutrina apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, que já fala a Sagrada Escritura. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres das suas faltas. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o santo sacrifício eucarístico, para que purificados possam chegar à visão beatífica de Deus. Aqui nós terminamos o programa passado, nós vamos dar sequência hoje. Antes, queremos acolher Dom José Falcão, que já está no meio de nós. Sua bênção, Dom José, que alegria ter o senhor aqui para darmos continuidade neste assunto. É uma alegria estar aqui, Frei Gilson. Deus abençoe a sua vida. Dom José, foi aqui que nós paramos, no Catecismo. Me parece que o senhor queria ainda trazer uma outra citação do Catecismo da Igreja Católica, porque nos últimos programas, o Catecismo nos ajudou a entender o que é purgatório, por que rezamos pelas almas do purgatório. Perfeito. Rezamos pelas almas do purgatório não para que elas sejam perdoadas de pecados mortais. Por uma razão simples. Quem morre em pecado mortal, não adianta rezar por essa pessoa. Ela já está no inferno. É o que ensina a Igreja no parágrafo 1035. Parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica. A realidade do pecado de quem já deixou esta vida só são 3 alternativas. Na verdade, 2. Ou morre em pecado mortal, ou não morre em pecado mortal. Ou morre em pecado mortal, ou morre em amizade com Deus. Em amizade com Deus, portanto, não em pecado mortal. Mas ainda necessitado de se purificar, rezamos em sufrágio das almas do purgatório. Não para que elas sejam perdoadas de pecados mortais. Elas não partiram em pecado mortal, porque já vimos aqui, Vossa Reverendíssima acabou de ler, que elas partiram desta vida em amizade com Deus, em estado de graça. Estão seguras da sua salvação. Claro? Quem já está no céu não precisa de oração. E não está em pecado mortal, está no céu.
E agora, e quem está no inferno? Parágrafo 1035. Vamos ler, vamos ouvir, vamos comentar. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Pronto. A alma se encontrou em pecado mortal, pelo menos um, na hora da morte, desce imediatamente para o inferno. E de lá não sairá jamais. Vossa Reverendíssima é quem vai dizer, olhando para aquela câmara ali, qual é a parábola narrada por Nosso Senhor em que nós encontramos esta prova de que quem está no inferno jamais sairá para o céu. A parábola de Lázaro e do rico. Por causa de uma palavrinha chamada Abismo. É Abraão, pai Abraão, que diz, quem está aqui não pode passar para aí. E quem está aí não pode passar para cá. Então, ficou claro? Sim. Não sai de lá, jamais. Então, veja, é extremamente problemático você sustentar, eu diria absolutamente incompatível com esse ensinamento da Igreja, que é preciso rezar pelos pecados graves das pessoas das gerações passadas para você quebrar alguma coisa que está, digamos assim, atingindo, etc. Bom, então, ficou claro, porque eu citei os três parágrafos, sim. Céu, inferno e purgatório. Pronto. Agora, Vossa Reverendíssima. Ficou muito claro, espero que você esteja acompanhando. Lembrando que aqui só foi um arremate dos programas anteriores, tá? Agora que nós vamos dar um novo segmento aqui, ou vamos entrar num novo tópico. E eu tenho uma pergunta para o senhor, Dom José. O ensinamento da cura intergeracional apresenta alguma dificuldade? O que eu quero saber é o seguinte, diante do ensinamento da Igreja sobre os efeitos do sacramento do batismo. Sim. Essa realidade de que eu preciso buscar uma cura de pecados dos meus antepassados que estão me atingindo, fere de alguma forma, porque o senhor falou que fere o ensinamento da Igreja sobre o purgatório, sobre o céu, sobre o inferno, e fere o sacramento do batismo? Completamente. É absolutamente incompatível esse ensinamento, essa crença, essa convicção com o ensinamento da Igreja a respeito do sacramento do batismo e dos seus efeitos. E não sou eu que estou dizendo, é a Igreja que diz, por favor. De novo, o documento da Conferência Episcopal dos Bispos da Espanha, documento quentinho, saiu do forno há 2 meses, 1º de novembro de 2024, como o Frei Gilson já disse, nota doutrinal sobre a prática da cura, entre aspas, da cura intergeracional. Parágrafo 3, inciso D. Vamos à leitura do texto e depois a gente tece comentários. O batismo é o sacramento pelo qual somos sacramentalmente enxertados no mistério pascal de Cristo, pelo qual somos incorporados à comunhão da graça que vivifica o corpo místico de Cristo, a Igreja, como comunidade na qual a regeneração sacramental permanente daqueles que se tornaram a ser, pelo batismo, membros do seu corpo. Nele acontece o perdão de todos os pecados. Assim, embora certas consequências temporais do pecado permaneçam na pessoa batizada, como o sofrimento, a doença, a morte, ou as fraquezas inerentes à vida, como as debilidades de caráter, bem como a inclinação para o mal ou concupiscência, o Catecismo afirma, no parágrafo 1263, o batismo perdoa todos os pecados, o pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado.
todas as penas do pecado. Todas as penas do pecado. Portanto, não há mais nada naqueles que nasceram de novo que os impeça de entrar no reino de Deus. Nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as consequências do pecado, a mais grave das quais é a separação de Deus. Agora vem a frase mais contundente. É, portanto, impossível manter uma transmissão intergeracional do pecado sem contradizer a doutrina católica sobre o batismo. Caríssimo, se eu pudesse, eu estaria na Espanha para dar um abraço de quebrar os ossos nos meus irmãos bispos, de alegria pela exatidão, pela perfeição, eu diria, da redação desse documento. É impossível você sustentar um pecado que perdura de geração a geração e que precisa se rezar para ser perdoado de alguém que já morreu, etc., com a doutrina do sacramento do batismo. O batismo perdoa o pecado original e, eventualmente, os pecados pessoais da própria pessoa, e não pecados de pessoas que já partiram. Não. Uma pessoa que foi batizada a partir da idade da descrição, com 10 anos de idade, com 12 anos de idade, com 16 anos de idade, com 20 anos de idade, todos os pecados que ela cometeu, ela mesma, pecados pessoais dela, na hora do batismo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo cancela o pecado original e todos esses pecados e as penas dos pecados. Portanto, está tudo cancelado, tudo purificado. É uma nova criatura. Como sustentar isso com a doutrina da transmissão de gerações para gerações de pecados? O senhor poderia explicar melhor para as pessoas, porque não é tão compreensível. Quando o senhor diz penas do pecado, seria o quê? O que é o pecado, o que é pena de pecado? Perfeito. Culpa e pena, na verdade. Perfeito. No capítulo 19 do Evangelho segundo Lucas, Jesus chega à casa de um cidadão desse tamanho, que subiu num pé de sicômoro para ver Jesus passar, e Jesus diz para ele: desça depressa que eu vou para a sua casa. E Jesus vai e se hospeda na casa desse cidadão. E esse cidadão de pé diz para Jesus, aqui nós temos a distinção, está arrependido. E agora vem as penas do pecado. Ele cometeu o pecado, mas é preciso reparar o mal que ele cometeu. Vou distribuir metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Isso é a pena do pecado. Zaqueu, né? Zaqueu. Todo pecado tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Quando uma pessoa comete o pecado, ela assume a culpa por ter cometido. Claro, diante de Deus ela se torna culpada. Muito bem. Ou seja, ela é responsável. O pecado foi imputado a ela. Isso é culpa. Quando ela se arrepende sinceramente, tocada pelo amor de Deus, no caso de Zaqueu, ficou tão emocionado e também tocado com a presença de Jesus que demonstrou arrependimento. Tanto é que nosso Senhor Jesus Cristo disse para ele: hoje a salvação entrou na sua casa. Entrou nesta casa, porque também esse homem é filho de Abraão e o filho do homem veio salvar o que estava perdido. Lembra disso? Sim. Muito bem. Nesta hora é perdoada a culpa. Quando nos arrependemos do fundo do coração, e o arrependimento significa nojo por ter pecado, propósito sincero de emenda, ou seja, de não mais cometer o pecado, com a ajuda da graça de Deus, ou pelo menos se esforçar seriamente para isso, e a disposição de reparar o mal cometido. Pois bem, reparar o mal cometido é a pena. Ainda que você esteja arrependido, a situação não está resolvida completamente diante de Deus. Porque se estivesse, Jesus não esperaria Zaqueu dizer que eu vou distribuir metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais.
então culpa. O pecado imputa à pessoa que o comete a responsabilidade diante de Deus antes de tudo. Quando você se arrepende, Deus perdoa você da culpa, não, mas não exime você da obrigação de reparar o mal cometido. Isso é a pena do pecado. Ok? Que é o que se paga no purgatório, as penas... As penas temporais devem ser remetidas aqui. No caso de Zaqueu, ele reparou o mal que ele cometeu aqui, distribuindo metade dos seus bens aos pobres e restituindo 4 vezes mais os que ele defraudou. Ok? A pergunta é, e uma pessoa que é arrependida, portanto em amizade com Deus, parte para outra vida sem reparar, ou seja, sem expiar as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa, morreu na graça de Deus, perdoado da culpa, Certo. vai ser purificado na outra vida. Portanto, é a expiação das penas temporais dos pecados já perdoados quanto à culpa. É aquilo de que eles se purificam. Ficou claro? Ficou muito claro, mas num argumento, principalmente de irmãos não cristãos católicos... Nem espere que eles acreditem no purgatório. Eu sei. Pode colocar. Mas o argumento é o seguinte: Cristo reparou todos os nossos pecados. Mas não as penas. Um momentinho. Reparou? Estamos tratando dos pecados. Isso é correto. Cristo reparou os nossos pecados, mas não as penas. Cristo não disse, você está arrependido, deixe que eu, Jesus, vou distribuir metade dos seus bens aos pobres. Jesus seria besta. Mas não foi. É você que se arrependeu. Vou distribuir metade dos meus bens. Aqui não estamos tratando de culpa, ele já foi perdoado. Sim. Já foi perdoado da culpa do pecado, mas não dos danos do pecado. Isso é bíblico. Portanto, os danos, as penas, as consequências do pecado. Onde está isso na Bíblia? Em vários lugares. Davi se arrependeu por ter cometido o pecado de adultério com Betsabeia? Se arrependeu. Davi se arrependeu de ter mandado matar Urias? Se arrependeu. Foi suficiente isso? Foi perdoado? O Senhor Deus te perdoa? Mas ainda tem umas coisinhas, viu, que você vai penar aqui nesta vida. A criança vai morrer. A espada vai se levantar do seio de sua família e as suas mulheres vão trair você à luz do dia. O texto, ele é narrado no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Aqui eu acho que nós temos uma distinção bastante clara entre culpa e pena. É verdade que o sangue de Jesus cancelou todos os pecados. Cancelou. Mas em nenhum momento diz que nosso Senhor Jesus Cristo vai reparar o dano daquilo que a gente cometeu. Somos nós. Se estás para trazer a oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, Mateus capítulo 5, de 23 a 25, deixa a oferta no altar e vai reconciliar-te com teu irmão. Correto? Toma sem demora esse caminho para que não aconteça que ele te entregue ao juiz. O juiz te entrega ao carrasco. O carrasco te ponhas em prisão. Em verdade te digo, de lá não sairás até que tenhas... pagares o último centavo. Você vai pagar. Você vai pagar. Não, mas eu já me arrependi. Sim, aqui é outro departamento, meu filho. Aqui você se arrependeu, o Senhor vai perdoar você o seu pecado. Essa distinção, a primeira vez, ela aparece no segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Versículos de 9 em diante. Por que desprezaste o Senhor fazendo o que é mal aos seus olhos? Feriste com a espada Urias, o Hiteu, para fazer de sua mulher a tua esposa, e o fizeste perecer pela espada dos amonitas? Por isso, jamais se afastará a espada de tua casa, porque me desprezaste, tomando a mulher de Urias, o Hiteu, para fazer dela tua esposa. Eis o que diz o Senhor: vou fazer com que se levantem contra ti os males vindos de tua própria casa.
Sob os teus olhos tomarei as tuas mulheres e as darei a um outro que dormirá com elas à luz do sol. Porque agiste em segredo, mas eu o farei diante de todo Israel e diante do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe o quê? O Senhor perdoa o teu pecado. O Senhor perdoa o teu pecado. O perdão do pecado é uma coisa. A obrigação que você tem de reparar o mal que você cometeu é outra. Perdão do pecado é Deus quem faz. A reparação do seu mal é você quem faz. Isso os protestantes talvez não saibam. Alguns. Ficou claro aqui, o Senhor perdoa. Por favor. Todavia, como desprezaste o Senhor com essa ação, morrerá o filho que te nasceu. O sangue de Jesus perdoa todos os pecados. Eu já me reconciliei com Ele. Claro, quem duvida? Quem está negando isso? E os danos, porém? Fulano, teoricamente, né? No Brasil não. Vamos dar um exemplo que não tem no Brasil. Um fulano assumiu uma prefeitura e roubou da prefeitura 100 milhões de reais. Muito bem. Muito bem, não, muito mal. Depois ele foi preso, etc., gastou todo o dinheiro, se arrependeu, se encontrou com Jesus, se reconciliou com Jesus. Resolvido o problema com Jesus? Sim, quanto à culpa, sim, está perdoado. O Senhor perdoa o pecado. Ah, então já tenho certo que eu vou para o céu. Calma, você vai pagar o último centavo, meu filho. Se não for nessa vida, com oração, com penitência, com esmola, já que você gastou todo o dinheiro da prefeitura, se você não reparar nessa vida, ainda que tenha recebido perdão, vai reparar na outra. Frei Gilson, é justo isso ou não? É justo. No caso do ladrão na cruz, como é que funcionaria isso? Ele purificou todas as consequências do pecado ali diante de Jesus. Quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, esse coitado deve ter sofrido tanto na vida, deve ter se purificado tanto na vida, ainda que o arrependimento só tenha acontecido no final. Não é obrigatório que todas as pessoas que morrem no estado de graça se purifiquem no purgatório. No caso de São Dimas, nós temos ali um caso de alguém que, pelo seu sofrimento, pela sua dor, pela sua angústia, pela sua aflição, pelos tormentos que ele passou, ele tenha se purificado ali, de sorte que hoje estarás comigo no paraíso. Há determinadas almas que partiram nesta vida em estado de graça, mas de tal forma se santificaram e repararam os danos, as consequências, os efeitos dos seus pecados, as sequelas dos seus pecados, o prejuízo causado pelos seus pecados, purificaram-se de tal forma nessa vida que entraram na glória imediatamente. E nós entramos nessa questão porque, então, por exemplo, se uma pessoa se batiza adulta, apaga o pecado original. Todos os pecados pessoais todos os danos dos pecados. Então, todas as penas de uma pessoa adulta, é muito forte a graça do batismo, perfeito, né? Exatamente. Ou seja, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É o ensinamento da Igreja, Catecismo da Igreja Católica, número 1263. Creio que só para terminar essa questão, que foi muito importante do batismo, a pergunta ficou claro que nada dos meus antepassados tem poder sobre nós porque somos batizados. Perfeito. Mas alguém agora pode estar se perguntando, ok, mas e se essa pessoa não foi batizada? Aí ela está aberta, suscetível a isso porque ela não recebeu o batismo? Bem, aí entramos em outra questão. O batismo é o meio ordinário de uma pessoa entrar no reino dos céus. Jesus disse isso a Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo João. É necessário nascer de novo. Jesus fala também da necessidade do batismo em outros momentos. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O final do Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Portanto, quem sabe que o batismo foi instituído por Jesus está obrigado a recebê-lo. Mas a questão é, aqueles que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus, mas se esforçam por viver de acordo com a sua consciência,
fazendo o bem, evitando o mal. Com a graça de Deus, eles podem, com a graça de Deus, eles podem alcançar a salvação. Esse tema está no Catecismo da Igreja Católica, quando fala que a Igreja ela é necessária para a salvação. E também é o título do Catecismo, uma parte do Catecismo, fora da Igreja não há salvação. Acho que já tratamos disso aqui. Mas isso não se aplica àqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar do Evangelho. Aquelas pessoas que, sem culpa, nunca souberam que existia o sacramento do batismo. Deus tem caminhos misteriosos, além dos sacramentos, para salvar uma pessoa que, sem culpa, nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar do sacramento do batismo. Então, se trata de uma pessoa que já faleceu, e é seguro que ela não recebeu o sacramento do batismo, é preciso primeiro pontuar. Se estamos diante de uma pessoa que, sem culpa ou com culpa, nunca ouviu falar do sacramento do batismo, nunca ouviu falar da igreja, nunca ouviu falar do Evangelho, nunca ouviu falar de Jesus. Então, é preciso pontuar. Sim. O fato é que não há batismo de mortos. Faleceu, eita, fulano, chama aqui para o padre batizar o corpo do defunto. Não existe isso. O sacramento é para os vivos. Morreu sem o sacramento do batismo. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão desta alma, e é Deus Todo-Poderoso quem, na hora do juízo particular da pessoa, que acontece na hora da morte, é quem vai julgar, sentenciar, se a pessoa não recebeu o batismo por má vontade, por recusar Jesus, por não aceitar a mensagem de Jesus, por desprezar, por ofender, por criticar, ou por menosprezar, ou por vilipendiar, portanto, algo pessoal, iniciativa dele de recusa. Quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. A mim rejeita. Se trata dessa situação, ou de alguém que, sem culpa, nunca ouviu falar do Evangelho. E se na hora derradeira, o seu coração veio a se encontrar em estado de pecado mortal. Então, a sua pergunta não é fácil de responder. Nós estamos aqui vendo as possibilidades. Mas fulano morreu sem o sacramento do batismo. O sacramento é para os vivos, não existe sacramento para os mortos. Gente, o programa de hoje está bom demais. É só o primeiro bloco e a gente já retorna, tá? Então, um breve intervalo e nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Luz para os Meus Passos, tratando de cura de gerações. Eu fiz uma pergunta para Dom José no bloco passado e vou retomar e insistir um pouquinho mais. O senhor nos deu uma grande explicação sobre o batismo, a necessidade de todos se batizarem, inclusive retomou coisas que nós já falamos aqui, da importância do batismo, e caso alguém não tenha conseguido o batismo, coisas importantes o senhor trouxe. Mas agora, dentro dessa realidade do que muitas pessoas pensam, ou seja, o pecado dos meus antepassados me fere, no pensamento das pessoas que acreditam nisso. E agora aprendemos que o batismo cancela tudo. Pelo ensinamento que o senhor acabou de dar, o batismo cancela tudo. Mas então, alguém pode estar se perguntando, mas se uma pessoa não está batizada, ela está desprotegida e logo o pecado dos meus antepassados vão poder me atingir. Errado. Aquilo que torna a pessoa desprotegida, se quisermos usar essa expressão, que não é muito, mas vamos admiti-la, ela está privada da glória de Deus. O pecado original não é um ato, nem da pessoa que acabou de ser gerada no ventre da mãe, nem de nenhuma outra pessoa, nem dos seus pais, nem dos seus avós, etc. É um estado de privação. Portanto, essa privação não tem nada a ver com pecados cometidos pelos seus pais ou avós ou bisavós. É um estado, não é um ato nem da pessoa, até porque ela acabou de vir à existência, nem dos seus pais. Se ela já ultrapassou a idade da discrição, portanto, já sabe discernir o bem do mal, portanto, já pode cometer um ato humano
realizar um ato humano consciente e livre, portanto, tanto fazer algo meritório como cometer um pecado, ela já tem, além do pecado original, pecados pessoais dela. Sim. E, obviamente, todo pecado ele tem uma dupla dimensão, da culpa e da pena. Então, ela tem, já adulta, vamos colocar ela aos 15 anos de idade, não foi batizada, tem o pecado original, que é um estado, não é um ato, que é algo contraído, não é algo cometido. E pecados que ela cometeu, pecados pessoais e as penas desses pecados. Quando ela é batizada, esse pecado original é apagado. Todos os pecados que ela cometeu são apagados e todas as penas dos pecados que ela cometeu são apagados. Não tem nada a ver com o pecado de ninguém, nem dos pais, nem avós, nem bisavós. Frei Gilson, isso ficou claro? Muito claro. Pelo amor de Deus, eu estou pedindo a você, se você não entendeu, assista o primeiro bloco e assista isso. E assista os programas anteriores. Essa é a pura, é a genuína, é a cristalina doutrina católica. Gente, está ficando tudo muito claro. O Dom José está insistindo. O que fica muito claro é que a doutrina não muda. Pecado de pais não passam para os filhos. E o pecado dos filhos não vai para os pais. Ou seja, cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Dom José, então parece que é muito importante discernir as realidades. Uma coisa é, por exemplo, e aqui eu quero entrar agora, falamos do batismo, agora eu quero entrar no âmbito da Santa Missa. A Eucaristia, sim. Celebrar a Santa Missa em sufrágio das almas do purgatório. Uma prática bimilenar da Igreja Católica. O que integra a doutrina da Igreja. É a doutrina da Igreja. Outra coisa completamente diferente e talvez errada, segundo a fé católica, é celebrar a Santa Missa pedindo a cura e a libertação dos pecados dos falecidos. É correto, então? Não se pode confundir as coisas. Rezar em sufrágio das almas do purgatório é pedir a Deus que Ele, na infinitude do seu amor, purifique as almas dos que já partiram salvos, daqueles que já têm certeza da salvação, para que a misericórdia de Deus, o fogo do amor de Deus, as purifique das penas temporais, dos pecados já perdoados quanto à culpa. E dos pecados leves, mas pecado leve é pecado no sentido análogo, porque ele não priva a graça de Deus. Portanto, uma coisa é você rezar em sufrágio das almas, para que Deus as abrace, para que Deus as purifique, para que Deus as introduza o quanto antes no festim dos eleitos. Outra coisa é acreditar que alguém morreu sem se arrepender de um pecado mortal, e esse pecado mortal tem trazido ou está trazendo supostamente consequências, de sorte que as gerações atuais e posteriores estão pagando por causa desse pecado, e para elas se livrarem desse sofrimento, precisariam os falecidos do perdão desses pecados graves. Isso não é doutrina católica. Percebeu a diferença? Sim. Perfeito. E eu me fez recordar o que o senhor falou, o senhor trouxe um trecho do catecismo, deixando bem claro que não existe perdão depois da morte. Sim. Ou seja, porque nessa minha pergunta é como se houvesse perdão pós-morte. Sim. Vamos... Morreu em pecado mortal? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1035. De novo, pelo amor de Deus. Ah, mas Dom José está repetindo muito o catecismo. E tem outro jeito. Se o assunto volta à baila, a gente tem que repetir tantas vezes quantas sejam necessárias para que fique bem claro. Morreu em pecado mortal, a alma já está no inferno e de lá não sai. Qual é a parábola que fala do abismo? Do a rico e do parábola Lázaro. de Lázaro e do rico. Quem está aí não pode passar para cá. A alma desceu imediatamente para o inferno. E não é Dom José Francisco quem diz isso, não. Parágrafo 1035 do Catecismo da Igreja Católica. Outra prova de que,
Se você imagina que uma pessoa morreu em pecado grave e não se arrependeu dele, ou associa sofrimentos presentes de fato a uma relação com o pecado de alguém que já faleceu, que teria morrido nesse pecado, para que Deus perdoe esses pecados graves, isso é contra o ensinamento do catecismo. Parágrafo 1035, por favor. Pegue o catecismo, cabra. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Fogo eterno, não vai sair mais. Então, não há como conjugar essa doutrina de cura de gerações com o ensinamento da Igreja sobre o purgatório, com o ensinamento da Igreja sobre o inferno, com o ensinamento da Igreja sobre o sacramento do batismo e agora o sacramento da Eucaristia também, né? Mas ficou claro agora? Ficou. Mastiguei bem? Sim. Tá bem. O senhor queria... Falta muita coisa do documento? Tem mais alguma coisa do documento? Eucaristia. Só agora Eucaristia. Tá. Mas sobre o sacramento do batismo, Vossa Reverendíssima, alguma pergunta? Não, ficou claro. Ficou claro. Ok. Então, o que o sacramento do batismo perdoa, o que o sacramento do batismo apaga, é o pecado original contraído, sim, que é um estado, não é um ato. E todos os eventuais pecados pessoais da pessoa cometidos a partir da idade da descrição e as penas desses pecados. Claro. Sim. Então, ele não apaga nada que alguma pessoa da outra vida veio trazendo e colocou dentro da pessoa. Isso não existe, isso não é doutrina católica. Claro? Está claro. Podemos, então, passar para a Eucaristia? Podemos. Não podia deixar de ser o ápice de todo o estudo. A teologia católica orbita em torno do batismo e da Eucaristia, né? Porque do lado de Jesus transpassado pela lança, jorraram batismo e Eucaristia, sangue e água. Vamos lá, então, Eucaristia. A pergunta é sua. É que esse texto que nós vamos ler agora do documento é justamente nessa pergunta de rezar pedindo o sufrágio das almas do purgatório. Que é bem diferente de pedir perdão pelos pecados dessas almas. Porque esses pecados não perdoados estariam causando agora como punição nas gerações atuais de sofrimento de isso e de aquilo outro. Não, completamente diferente. Certo, exatamente. Com relação à expressão cura e libertação, que Vossa Reverendíssima falou, veja, certa feita acho que foi na Canção Nova, eu fiz essa pontuação com aquele jeito alagoano, né? Eu assisti. Pronto, que não existe. A expressão ela é ambígua, missa de cura e libertação. Toda missa é cura. Toda missa é libertação. Toda missa traz cura. Toda missa traz libertação. Por quê? Porque ela perpetua o único, eterno e definitivo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo no Calvário, onde a cura dos nossos pecados foi operada, a libertação de todas as iniquidades, de todas as imperfeições morais, de todas as chagas do poder da influência de Satanás, ali é cura e libertação no Calvário. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para remissão dos pecados, a cura dos pecados, a libertação dos pecados. Bem, então, o correto é, já que você quer, sustentar essas duas, que bonitas, por favor, viu? Sim. Bonitas e corretas e bíblicas, porque Jesus, durante o seu ministério, curou. Jesus, o que cura? Jesus, durante o seu ministério, libertou. Jesus, o libertador. Cura e libertação, portanto, são categorias bíblicas, são categorias praticadas, pregadas por Jesus, que enviou os apóstolos com poderes para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então, essas duas categorias ninguém vem a criticar, pelo amor de Deus, porque são bíblicas, porque são da linguagem teológica, porque são da linguagem da igreja, porque fizeram parte da pregação de Jesus, fizeram parte do ministério de Jesus, cura e libertação. Mas no missal romano, não existe uma missa de cura e libertação. Tem missa para diversas circunstâncias, tem missa de ação de graças, tem missa de súplica por várias coisas, mas o nome missa de cura e libertação no missal, se Vossa Reverendíssima
Não olhar existe. lá atrás, não existe. Mas isso não significa dizer que a missa deixe de ser de cura. Ela é cura, mas missa de cura seria uma coisa como subir para cima, descer para baixo, uma redundância, né? Porque a missa é cura, toda ela. Em nome do Pai é um momento de cura e libertação. O ato penitencial, a primeira leitura, o glória, o salmo, a segunda leitura, a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que liberta. A homilia é um momento de cura, sem dúvida alguma, a homilia bem feita, ungida, toca os corações, as pessoas são libertadas, a verdade entra no coração, etc. O credo é um momento de cura, porque você reforça, consolida a fé. A oração dos fiéis, sim, você suplica, pedi, recebereis, buscai e achareis. A apresentação das ofertas, as oblatas, o prefácio da missa, o oferecimento, a epiclese, o epíclese, as palavras da consagração, o rito da comunhão, o Pai Nosso, o abraço da paz, a própria Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor, ação de graças, bênção final. Ou seja, a missa toda é perpassada, é o grande ato de cura e de libertação, porque ela atualiza, ela perpetua a grande cura, a grande libertação que o Senhor Jesus operou no Calvário e que ali se perpetua. Bem, então, essa questão é muito importante. O parágrafo 3 que a gente vai ler agora, já estamos caminhando para o final do documento dos bispos da Espanha, pede para a gente evitar uma coisa que, infelizmente, aqui, ali e acolá a gente escuta, talvez até por boa fé, mas falta talvez de um conhecimento mais aprofundado, não sei, de alguns sacerdotes, do comentarista da missa ou de quem elabora os avisos, enfim. Vamos lá, vamos à leitura. Agora é Vossa Reverendíssima quem vai fazer. A Eucaristia é o memorial de Cristo Jesus, fonte e ápice da vida da Igreja. Na sua celebração, o corpo de Cristo torna-se presente em sua realidade sacramental. Quanto às chamadas missas de cura ou de libertação, intimamente ligadas à praxis de cura intergeracional, devemos notar que elas não são consideradas no rito romano, que contempla, em vez disso, a celebração da missa para diversas necessidades, entre cujas intenções está o pedido pelos enfermos, em que se pede consolo e fortaleza espiritual e física para pessoas em sofrimento. Também a Igreja considera o oferecimento da celebração eucarística como sufrágio pelos parecidos, mas isto não deve ser confundido com uma cura ou libertação dos pecados dos antepassados. Tocou no ponto central. Continue. Portanto, a introdução de tais intenções no âmbito da celebração da Santa Missa desnatura e distorce gravemente a celebração eucarística. Perfeito. Então, pecados dos antepassados, curar os nossos antepassados dos pecados que eles levaram consigo para outra vida. Isso não existe. Agora, missa em sufrágio das almas do purgatório, de forma especial pelo descanso eterno de fulano. Eu vou dizer uma coisa para a Vossa Reverendíssima. Aqui em Brasília, na paróquia onde eu celebro, quando estou aqui em Brasília, eu já orientei ao pároco, inclusive o pároco atual, que estivesse atento. As pessoas chegam na sacristia e vão pedir as intenções. Claro, a melhor das boas intenções. Missa de cura e libertação da família tal. Eu disse, Padre fulano, faça o seguinte, quando a pessoa pedir isso, missa pela família, ao invés de dizer missa de cura e libertação da família, para evitar, digamos assim, comentários maldosos, para evitar insinuações. Menina, você viu? A missa de hoje foi de cura e libertação da família tal.
cura. Será que fulano está com câncer? Será que fulano está com isso, está com aquilo outro? A palavra cura, ela dá asas a muitas especulações. Quem é que não precisa de cura, Frei Gilson? Todos precisamos de cura. Todos. Quem é que não precisa de libertação, Frei Gilson? Todos precisamos de libertação. Só que são palavras ambíguas que a gente poderia, digamos assim, ao ler as intenções, para aqueles que leem, não é? Colocar numa linguagem, digamos assim, mais teologicamente apropriada. Fulano, hoje foi a missa de libertação da família tal. Libertação de quê? Do diabo? É o cão chupando manga que está aperreando a vida dela? O que foi? É a libertação de quê? A libertação da amante? A libertação disso? Libertação... Olhe, ainda que você queira rezar, reze. Intimamente cura e libertação. A missa já é toda de cura e libertação. Mas eu recomendei ao padre, e ele até acolheu, enfim. Então, lá na paróquia de Santo Expedito, quando alguém chega na sacristia, eu quero mandar celebrar uma missa por cura e libertação da família tal. Missa pela família tal, vai ser lido assim. Sim. Não, mas eu quero que leia cura e libertação. Sim, a senhora quer, mas o pároco não quer. Tá bem. São coisinhas pequenas, sim, entendeu? Que agora, sim, pelos falecidos, missa em sufrágio das almas do purgatório. Cuidado também com a frase ambígua, missa de cura e libertação pelos ancestrais da família tal. Epa, aí não. Como é? Cura e libertação pelos ancestrais da família tal? Isso é cura de gerações. Isso não se admite. Essa linguagem não. Agora, missa em sufrágio das almas do purgatório, sufrágio das almas daqueles que morreram perdoados dos pecados graves, aí é diferente. Agora, missa de cura e libertação dos antepassados, essa linguagem não é católica. Essa linguagem não é bíblica. Essa linguagem não é consonante com a tradição e o magistério da Igreja. Ou seja, é algo que distorce gravemente a celebração eucarística, trazer essa doutrina da cura de gerações para dentro da missa. A senhora chegou à igreja. Bem, não foi lá na sacristia para pedir que citasse o nome da pessoa, mas se ajoelhou. Senhor, hoje completa tantos dias, ou tantos meses, ou tantos anos, ou um ano do falecimento de tal pessoa. Senhor, eu te peço nesta Santa Missa, em sufrágio da alma desta pessoa. Ou então, hoje eu vou rezar em sufrágio das almas dos meus familiares. Bem, o que a Igreja Católica entende por isso e como a senhora deve entender isso, eu presumo que tal pessoa morreu em estado de graça. Portanto, com nenhum outro pecado grave a ser ainda perdoado. Não. Eu estou presumindo que ela morreu na graça de Deus e ainda se purifica no purgatório. Por isso eu rezo pelo descanso eterno da alma dela. Porque se eu acreditasse que a alma dela está no inferno, e isso ninguém nunca me disse, não adiantava rezar por ela. E se eu soubesse que ela já está no céu, ela não precisaria mais da minha oração. Se eu rezo é pelo descanso eterno, não de quem partiu em pecado mortal, porque se partisse em pecado mortal já está no inferno. Parágrafo 1035. E se eu tivesse a certeza absoluta de que ela já está no céu, é perda de tempo você rezar por ela, porque ela não precisa mais da oração, porque já está no céu. Frei Gilson, ficou claro? Sim. Uma pergunta. Quando o senhor fala que... o senhor citou várias vezes que um pecado venial é um pecado análogo. Análogo, porque não priva da graça de Deus. Esse texto de 1 João, capítulo 5, versículo de 16 a 17, é sobre isso? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Exato. Isso para aqueles que não pecam para a morte. Isso. Há pecado que é para a morte, não digo que se reze por esse. Pronto. É a distinção clássica. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Perfeito. É a distinção clássica que leva a Igreja, sobretudo, a reconciliatio et penitência, de São João Paulo II, que é citada aqui. Olha, foi ele, viu? Foi ele que provocou e agora a gente vai ter que voltar para
a distinção entre pecado mortal e pecado venial, que tem, sim, um fundamento bíblico, que é esse exatamente aí. Temos menos de 6 minutos, eu proponho que a gente rapidinho dê uma olhada em 2 parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, o 1857 e o 1862. O 1857 fala das condições para que um pecado seja grave ou mortal, e o 1862 são as condições para que o pecado seja venial. Parágrafo 1857. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. Pronto, então, matéria grave, consciência plena e deliberação, isto é, livremente, eu agi livremente. Agora, pecado venial, parágrafo 1862. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Perfeito. Ficou clara aqui a distinção do catecismo, que, aliás, ela está baseada na palavra de Deus. Veja, no parágrafo 1854 é dito que essa distinção entre mortal e venial já é perceptível na Escritura. Viu aí? Sim. E na nota de rodapé tem a 1 João 5, 16 a 17. Aqui eu citei. Que Vossa Reverendíssima acabou de citar. Então, a distinção entre pecado mortal e pecado venial é bíblica. Não é invenção da igreja, está na Bíblia. Pecado que leva à morte, pecado que não leva à morte. Se o senhor puder, nesses 4 minutos que restam, esse 1862, o senhor pode explicar melhor o que é um pecado venial? Porque algumas palavras me parecem difíceis para o povo. Perfeito. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve. O que é uma matéria leve? É uma matéria não tipificada pela Escritura e pela tradição da Igreja como passível de uma condenação eterna. Lembra que na Bíblia temos várias relações de pecados? Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, as obras da carne, etc. Aqueles que cometem não herdarão o reino dos céus, 1 Coríntios capítulo 6. A relação das obras graves citadas por Jesus não é aquilo que entra no homem, sim, que o torna impuro, maus pensamentos, adultérios, assassínios, lembra? Sim. Então, matéria leve é uma realidade não tipificada como passível de punição com a condenação eterna na Escritura e na tradição da Igreja. Exemplo, uma pessoa que diz, mentira, qual é a sua idade? A pessoa tem 48 anos e diz, não, eu tenho 40. É mentira? É. O dano, porém, dessa mentira é pequeno. Ordinariamente se presume como um dano pequeno, o prejuízo que isso causou. Mas, outra mentira que é pecado grave, você é católico, a pessoa é e se envergonha de Jesus. Quem se envergonhar de mim diante dos homens? Eu me envergonharei dele diante do meu Pai. Então, é o dano muitas vezes. Então, é preciso ver a matéria e, sobretudo, o dano que esse pecado comete. Depois, avança-se. A medida prescrita pela lei moral, então é preciso ver a lei positiva, natural, a lei eclesiástica também, ou então quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Eu não sabia verdadeiramente que isso daqui era tão grave. E o consentimento, a vontade às vezes está comprometida pela pressão, pelo medo, pelo pavor, por causas perturbadoras internas e externas. Interessante, uma causa grave pode, para uma pessoa que não tem pleno conhecimento, ser leve para ela, um venial. Tirar a vida de um ser humano é uma coisa grave? É. Mas, puxa vida, eu não quis matar aquela pessoa. Vou dar um exemplo. A pessoa não sabia que está limpando aqui uma arma de fogo. Está limpando, né? Ele é um policial. Está limpando a arma de fogo. Nem sabia que a arma está com o projétil. Nem sabia que aquela parede era de compensado. Nem sabia que tinha uma pessoa ali deitada. E ele não quis, nem sabia. E mexendo com a arma disparou, atravessou o compensado, atingiu a pessoa e a pessoa morreu. Tirar a vida de um ser humano é matéria grave? Gravíssima. É. Todavia, ele não sabia que tinha um projétil ali dentro da arma. Nem sabia. Ele não quis, não teve a intenção. Entendeu aqui? Matéria leve. Bem, falta 1 minuto.
programa bom passa rápido. Gente, você está gostando? Vocês estão gostando? Programa maravilhoso hoje. Nós estamos terminando este assunto de cura de gerações, depois de estudar longamente sobre pecado original. E no próximo programa, na semana que vem, nós vamos dar continuidade. Temos mais coisas a refletir, tá bom? Então nós esperamos por você. Avise, divulgue esse programa para outras pessoas, um programa que tenho certeza que está nos ajudando em tantas realidades. Vamos agora pedir a bênção de Deus e esperamos você na semana que vem. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.